Olá, boa noite, tudo bem? Shabbat Shalom, graça e paz, meus queridos amigos. Torço e espero para que vocês estejam todos bem. Ah, Hoje eu irei comentar no meio evangélico e protestante, até no lado neopentecostal também, que tem movimentos pró a judaização da igreja e tem pessoas que é contra a judaização da igreja. Bom, mas qual é o meu intuito? A ideia é mostrar essas duas linhas de pensamentos aí. E no final, da minha opinião, se eu acho certo, se eu acho errado. Bom, primeiro eu vou começar com os que defendem a judaização da igreja. Hoje, na década de 70, na década de 70, um americano nos Estados Unidos, ele tinha uma igreja. Ele, estudando a Bíblia, ele chegou à conclusão de que Jesus era judeu, os apóstolos eram judeu, o background era judaico, as instituições eram do judaísmo. Então ele teve uma visão mais, digamos que, sionista, e começou a trazer elementos do judaísmo para dentro da igreja. Ele pegou estereotipos e trouxe para a igreja. Esse cara, ele era pastor, então ele incorporou talit, ele passou a usar talit e mandou que os membros também usassem talit. Então eles passaram a usar tefilin, e também passaram a usar kippah. Então ele foi até onde se tem conhecimento, ele foi o primeiro a usar esse termo, judaização da igreja, certo? Ele passou a estudar a literatura rabínica, passou a estudar os evangelhos, mas com uma visão judaico-messiânica, certo? Então, o que se sabe é que essa ideia ela nasceu na década de 70 nos Estados Unidos, e logo essa ideia ela se proliferou, que chegou aqui no Brasil. Mas essa ideia aí de judaizar a igreja chegou aqui no Brasil mais ou menos no meio de 2005 a 2010, até onde eu sei. Na contramão, nós temos aquelas mais chamadas igrejas tradicionais que rejeitam qualquer forma de judaização. Bom, judaísmo é judaísmo, cristianismo é cristianismo. O judaísmo não tem nada a ver com o judaísmo. Jesus, ele é o nosso cordeiro pascal, ele morreu e ressuscitou por nós cristãos. Então nós somos cristãos e judeus é judeus. Por mais que a salvação venha dos judeus, de fato a salvação vem dos judeus, mas nesse caso as escrituras, o monoteísmo, mais propriamente dito, vem dos judeus, então tal que a crença em um Deus, os pioneiros foram eles. Tá? Então digamos que a nossa fé, então eu estou pegando a visão da igreja mais tradicionalista, que negam a ideia de judaizar a igreja, mas eu estou apenas fazendo, contextualizando a ideia. A fé dos evangélicos protestantes, ela é judaica, mas rejeita tudo que vem do judaísmo. Então só ficamos com a Bíblia e nada mais que isso. Não queremos saber de tradição da igreja, não queremos saber de tradição judaica, de ensinos rabínicos, de nada. Nós queremos ficar com a ideia de que a graça ela é
absoluta e inefável, e que a graça ela substitui a lei, e que a igreja substitui a Israel, e que a igreja é o Israel espiritual. Então, portanto, não queremos saber de Israel. Israel, tudo bem, tem um plano, Deus tem um plano para eles, tá? Mas nós não temos nada a ver com Israel. Bom, mostrei aí essas duas vertentes para vocês, né? O lado do positivo, o lado que é a favor da judaização da igreja, e o lado que é contra, que rejeita estereotipos judaicos dentro da igreja. Bom, mas como eu falei, eu não irei ser neutro, não irei ficar neutro, irei dar minha opinião. Bom, minha opinião quanto a isso é que 50% de cada um, 50% a favor dos estudos judaicos para a compreensão do Novo Testamento, sim, e 50% a favor da não judaização da igreja, certo? Por quê? Na década de 60, no ano de 1965, um dossiê chamado Nostra Aetate, Nossa Situação, Nosso Estado, promulgado pelo Papa Pio. Ele falou o seguinte, que quem se encontra com Jesus se encontra com o judaísmo. E um rabino, tá? um grão rabino falou o seguinte: a fé de Jesus nos une, e a fé em Jesus nos separa, tá? Por que ele falou isso? Nós temos que levar em conta que é uma religião formal. A primeira religião, a Lictia, em latim, foi a religião judaica. O cristianismo, ele é uma ramificação do judaísmo. Então, não cabe a nós querer se vangloriar, achar que nós somos maiores do que o judaísmo ou inferiores ao judaísmo. Negativo. Nós temos que ficar neutro. Nós temos que andar lado a lado. Nós, cristãos, com os judeus, andar de mão junto. Acreditamos no mesmo Deus, temos o mesmo patrimônio em comum, que é as escrituras sagradas, tá? Então não tem para que essa ficar divergindo. Judaísmo é melhor, cristianismo é inferior. Não. Sem essa ideia de proselitismo. Proselitismo é algo ruim, tá? Então tá aí a minha opinião. Sim e não. 50% para cada um. Tá? Bom, mas apesar que para entender o background das escrituras do Novo ou do Segundo Testamento, sim, temos que entender o contexto judaico, ou seja, estudar, passar a compreender a cultura judaica, para assim termos uma interpretação adequada com o texto, tá? Lembramos que um texto sem o seu contexto vira pretexto para falar picuinhas, certo? E a ideia do pregador sério, do homem de Deus, é pregar a palavra com eloquência e veracidade do que está sendo dito no púlpito, certo? As ovelhas precisam ouvir a palavra de Deus, mas o cidadão que vai pregar tem que estar cheio do conhecimento bíblico, do conhecimento extra-bíblico também, que é importante, tá? Então é isso. Valeu!